Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Catherine Knight. É uma história bem pesada, inclusive ela se tornou uma das assassinas mais sádicas da história da Austrália. Se tu gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever no canal, aproveita e curte o vídeo e deixa também o teu comentário. E agora, vamos conhecer o caso Catherine Knight. Bom, vamos começar falando da família da Catherine. A sua mãe morava na pequena cidade rural de Aberdeen, localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela era conhecida por ser uma mulher muito temperamental, até meio descontrolada em alguns aspectos. Ela era casada com Jack Hoogan, mas logo depois do quarto filho que teve com esse homem, ela começou a trair ele com um amigo e também colega de trabalho do seu marido, o Ken Knight. Em seguida, esse relacionamento, essa traição se tornou pública, muita gente ficou sabendo. E para evitar um escândalo, eles foram morar em outra cidade. A mulher então deixou os filhos com o Jack e foi morar em Moore, ao norte de Nova Gales. Barbara e Ken tiveram 4 filhos juntos, incluindo um casal de gêmeas, nascidas em 24 de outubro de 1955. Uma delas era Catherine Mary Knight. O pai dela já tinha se tornado alcoólatra e a família como um todo era totalmente desestruturada. Bem complicado mesmo para o desenvolvimento de uma criança. Então ela foi crescendo, sempre presenciando o pai espancando a mãe. E um dos principais motivos das brigas era porque a mulher não queria ter relações sexuais o tempo todo. Então ele pegava ela em qualquer momento do dia, estuprava, machucava muito ela, e isso era quase sempre, em média 10 vezes por dia, e sempre na frente dos filhos. A Bárbara tinha o costume de contar tudo para os filhos, inclusive, todos os detalhes íntimos da sua vida sexual, deixando sempre bem claro o quanto ela odiava sexo e os homens. A Catherine, obviamente, não entendia isso na época, porque ela era muito nova, mas mesmo assim ela começou a odiar homens e sexo, assim como a mãe. Principalmente porque, depois de um tempo, eles se mudaram de volta para a cidade que eles moravam antes, e foi quando ela começou a ser violentada também por vários membros da sua família. Os abusos continuaram até os seus 11 anos de idade. Em 1969, o seu tio, Oscar Knight, acabou se suicidando. Esse tio era uma das únicas pessoas da família de quem ela gostava. Então, com a morte dele, a garota começou a ter alucinações e dizer que frequentemente era visitada pelo fantasma dele. E isso nunca mais saiu da cabeça dela. E na adolescência, depois de muitos anos de violência e todos aqueles sentimentos ruins, Catherine já havia se tornado o resultado da sua infância. Ela foi descrita como uma adolescente sozinha e raivosa. Na escola, ela foi considerada valentona. Certa vez, ela agrediu gravemente um garoto com um objeto, além de brigar também com um professor, que alegou depois ter batido nela também em legítima defesa. Apesar do seu comportamento, ela era uma excelente estudante e chegou a ganhar até prêmios em campeonatos da escola. Mas, apesar disso, aos 15 anos, ela abandonou o colégio e conseguiu um emprego em um açougue, onde era responsável por separar as miudezas internas dos animais. Para a maioria das pessoas, com certeza é um trabalho muito braçal e nojento, Mas para ela era bom, ela gostava, principalmente porque dessa forma ela conseguia extravasar a raiva que tinha dentro dela. Ela estava fazendo um bom trabalho até então, até que foi promovida ao cargo de desossar as carcaças dos animais. E nessa época ela ganhou o seu primeiro conjunto de facas profissionais, que ela guardava pendurado em cima da sua cama. David Kellett era um colega de trabalho da Catherine que sofria com o alcoolismo. Eles se aproximaram, começaram a namorar e logo em seguida veio o casamento. Na lua de mel, a Catherine estrangulou o David e ele ficou com várias marcas profundas. E o motivo é ainda mais bizarro.
Ela fez isso porque ele teria adormecido depois de terem se relacionado sexualmente 3 vezes, enquanto ela queria mais. A violência no casamento aumentava cada vez mais, ressaltando o comportamento doentio da mulher. Grávida de Melissa Ann, a sua primogênita, a Catherine chegou a queimar todas as roupas do marido, espancou ele com uma frigideira até abrir o seu crânio, tudo por ele ter chegado em casa tarde após uma competição de dardos. Esse episódio extremo fez David fazer uma denúncia na polícia, mas a mulher fingiu uma mudança de comportamento para reconquistar o marido e não ser presa. Mas em meados de maio de 1976, o David deixou a Catherine para ficar com outra mulher e se mudou para Queensland, com o intuito de não ser mais perseguido por ela. No dia seguinte, enfurecida, a Catherine foi internada depois de ser flagrada jogando a sua filha do carrinho de bebê no meio da rua. Ela foi diagnosticada então com depressão pós-parto e ficou durante várias semanas em tratamento. Quando ela recebeu alta, a mulher pegou a filha, a Melissa, que tinha na época 2 meses de idade, e largou ela nos trilhos de um trem. Mas ainda bem que ela foi resgatada por um homem instantes antes do trem chegar. Depois disso, ela feriu o rosto de uma mulher com uma faca e fez outra de refém, forçando essa mulher a levar ela até a cidade que o David estava. Ela queria matar o homem e toda a sua família, mas a polícia acabou encontrando ela antes disso. Então ela foi desarmada pelos policiais e internada em um hospital psiquiátrico. Bom, a reputação de Catherine Knight não impediu que John Price tivesse um caso com ela enquanto ainda estava casado. Ele acabou seu casamento e oficializou o namoro com a Catherine. A princípio, ela se mostrou uma mulher diferente, mas o comportamento dela fazia apenas parte do seu modus operandi. Tudo isso com o objetivo de fazer com que o homem permanecesse mais tempo na relação, acreditando nela. Mas assim que eles foram morar juntos, o relacionamento se tornou muito violento. Ela roubou o dinheiro do John para comprar um anel de noivado e forçou ele a se casar com ela. Quando ele recusou o pedido, ela decidiu inventar que ele estava roubando kits de primeiros socorros do lixo do seu trabalho e denunciou ele aos superiores. Ele estava trabalhando na época já há 17 anos nesse local, mas claro que ele acabou perdendo o emprego por conta disso. Aí ele ficou muito brabo e decidiu expulsar ela de casa, mas eles acabaram voltando alguns meses depois. Ele perdeu amigos, o trabalho e até relações familiares se desgastaram por conta disso. As discussões e agressões, tanto verbais como psicológicas, continuaram piores do que antes. Nessa época, os filhos do John acusaram a mulher de abusar sexualmente deles. E em uma briga por conta desse assunto, em 28 de fevereiro de 2000, a Catherine esfaqueou John no peito. Ele expulsou ela de casa de novo e no dia seguinte foi atrás de uma ordem de restrição contra a mulher. Mas o processo levaria semanas para ficar pronto. Naquela mesma noite, a Catherine foi até a casa do John por volta das 18 horas. As crianças não estavam lá, parece que elas tinham ido na casa de um vizinho. Então eles conversaram um pouco, tentaram se acertar, fizeram sexo e o John dormiu. Por volta das 23 horas, a mulher atacou ele com uma das suas facas, com 37 golpes seguidos. Análises criminais revelaram que John acordou pouco depois de ter sido esfaqueado, fugiu e até conseguiu abrir a porta da frente, mas como ele estava sangrando muito, ele caiu morto dentro de casa. Então ela esfolou a pele de todo o corpo dele, retirando meticulosamente cada centímetro. Arrancou a cabeça dele e colocou em uma panela com legumes. Cozinhou algumas partes do corpo com batata e molho e serviu em pratos. Colocou o cadáver sentado à mesa e foi buscar os filhos do John. Ela forçou as crianças a comer a carne do próprio pai. Enquanto isso, ela ingeriu pílulas até desmaiar. Inicialmente, ela se declarou inocente da acusação de homicídio de John Price em 2001
e depois acabou se declarando culpada, mas ainda assim insistindo que não se lembrava de nada. Ela foi avaliada por médicos psiquiatras e apresentou amnésia e dissociação. Mas no atestado colocaram que ela sofria de um transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. Em 8 de novembro de 2001, Catherine Knight foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela é conhecida por ser a primeira mulher australiana a receber essa penitência. Apesar de tudo, ela afirma estar melhor do que nunca. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje, bem tenso, né? Eu sei, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.